Boa noite, meus amigos. Que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma reflexão sobre a pessoa de Deus. É exatamente isso, né? A expressão de Deus através da sua própria pessoa. Quando nós examinamos, né, a palavra de Deus, uma das aparições que chama bastante atenção a respeito de nós considerarmos o conceito de pessoa é quando Deus ele aparece a Moisés. Ele aparece a Moisés e fala que vai enviar Moisés ao Egito para libertar o povo que estava no Egito sendo escravo. E quando Moisés pergunta, né, em nome de quem ele está sendo enviado, Deus vai dizer que eu sou o que sou. E quando te perguntarem, né, quem te enviou, você vai dizer que eu sou me enviou. Eu achei essa resposta muito pertinente, né? Muito interessante essa resposta. Porque, na verdade, o que define realmente uma pessoa é quem ela é. E não a aparência que ela tem. Porque Deus sendo Deus, ele pode assumir qualquer aparência. Ele pode, né, decretar a sua aparição de uma maneira que ele quiser, inclusive maneiras que a gente não imaginou, que a gente não imagina, que a nossa mente não possa alcançar. Mas a sua pessoa não. Ele continua sendo Deus e pela palavra de Deus a gente consegue, né, identificar as características da sua pessoa, daquilo que ele é importante. Uma das características da pessoa de Deus vai ser expressa pela sua vontade. Nós, quando estudamos as Escrituras, vemos a lei de Deus que ele deu ao povo através de Moisés, vemos todas as palavras que ele falou através dos profetas, nós passamos a conhecer Deus através da sua vontade. Então, quando nós vamos estudando e nos aprofundando, nós vamos entendendo e crescendo em conhecimento a respeito de Deus. Um livro também que fala alguma coisa a esse respeito é o livro de Hebreus. Já no seu capítulo 1 e no versículo logo no início do livro, ele já diz o seguinte, que havendo Deus falado muitas vezes nos dias antigos, né, falou aos pais, ou seja, aos patriarcas, depois falou pelos profetas, e nos últimos dias ele falou pelo Filho, ou seja, ele falou através de Jesus. E é interessante que no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, né, a respeito de Jesus, o qual é o resplendor da glória de Deus, ou seja, da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Ali está afirmando que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. E o próprio Jesus ele já havia afirmado isso. A maneira que nós temos de conhecer uma pessoa realmente é através da sua vontade, daquilo que a agrada, daquilo que desagrada, da maneira como ela trata alguma situação, como ela responde a alguma ação. E a palavra de Deus mostra, né, que Deus ele é amor e justiça. Isso fica bem claro durante toda a palavra de Deus, né, que ele é amor e justiça. E ele sendo amor, né, nós entendemos que ele é misericordioso. Jesus ele vem sim representar, como diz lá no texto de Hebreus, ele expressa a imagem da pessoa de Deus, né? E essa imagem, essa pessoa, ela foi sendo, né, revelada durante o ministério terreno de Jesus. Na medida em que Jesus ensinava, da maneira como Jesus julgava as situações e da maneira como Jesus se preocupava com o próximo, da maneira como ele veio ensinar como deveria ser tratado as pessoas, nós passamos a entender como era a pessoa de Deus. E, na verdade, nós entendemos pela palavra que a intenção de Deus era essa, se revelar ainda mais do que já havia se revelado ao homem. Agora, de uma forma humana, né?
sendo ele mesmo vindo numa forma humana, representado ali por Jesus. Porque algumas coisas, né, nos fazem ter esse entendimento. Um dos textos também que faz ter esse entendimento, como sendo, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo numa só pessoa, o texto de João, a partir lá de João 3,34, ele faz uma referência dizendo o seguinte, que, né, Jesus, né, aquele que Deus enviou, ele fala as próprias palavras de Deus, porque o Espírito não tinha sido lidado por medida, né? Ou seja, com limitação, ou seja, Jesus ele tinha o Espírito Santo plenamente nele, então ele tinha a mente de Deus, os pensamentos de Deus através do Espírito Santo de uma maneira total, então ele refletia toda a vontade de Deus, e isso vai ficar explícito nas próprias palavras de Jesus, quando ele, né, vai manifestar a vontade de Deus, lá em João 6,37, que ele diz ao povo que a vontade de Deus era que nenhum deles se perdesse e que ele havia descido do céu para fazer a vontade de Deus. Ele disse que a vontade de Deus era essa, que todo aquele que visse o Filho e cresce nele seria salvo. E essa palavra, ela, né, em João 6,37, ela é complementada por uma palavra em João 12,44. Porque em João 12,44, quando Jesus estava pregando, ele estava falando, né, que aquele que crê nas minhas palavras, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo que em sua forma humana, quem olhasse para ele, estava na verdade vendo a Deus. Isso, e o ponto que vai ficar mais emblemático para nós é quando Jesus ele está anunciando, né, a sua ida aos céus. E os discípulos começam a pensar, né, e como eles vão chegar no céu. Nesse contexto que foi descrito, né, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse contexto que quando ele fala isso, ele diz o seguinte, que vocês já conhecem o Pai. Logo após ele dizer isso, ele fala que vocês já o têm conhecido. Porque quando ele fala que vai chegar ao Pai, a impressão que a gente tem é que o Pai está distante, né? Você precisa passar por um caminho e percorrer. Mas aí Jesus surpreende os discípulos e diz: não, vocês já conhecem, vocês já têm conhecido o Pai. Então Filipe, né? Ele vai perguntar, né? Ele vai falar assim: mostra-nos o Pai, o que já nos basta. Naquela expectativa de talvez de fazer algo como Moisés, né? Como Deus havia feito com Moisés, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus colocou Moisés numa rocha e disse que ninguém podia ver a sua face. Então ele vai fazer a glória dele passar por Moisés. Então, Filipe, né, ali representando ali os discípulos, ele pede, né, a Jesus, provavelmente esperando algo sobrenatural, né, ou uma visão do céu, alguma coisa. E Jesus vai, de certa forma, se decepcionar um pouco com Filipe. Né? Ele vai falar: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, né, e você ainda não me conhece? Então, ele está dizendo o seguinte: a gente durmo aqui perto de vocês, a gente caminha, vai para uma cidade, vai para outra, estou aqui no meu ministério e você ainda não entendeu? Né? Então, ele disse o seguinte para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele vai confirmar as palavras que ele já havia dito, mas que provavelmente, né, os discípulos talvez tenham entendido com um sentido figurado. Por isso Filipe teria pedido para ver o Pai. Mas o que Jesus estava falando é que era verdade, ou seja, ele é ali o reflexo da pessoa de Deus, né? A expressão da pessoa de Deus. Então, tudo que a gente pode imaginar de Deus, porque a gente acostumou, né, a ler os grandes feitos e aquele Deus poderoso que criou o universo, que criou o mundo todo, e passa a ter dificuldade em imaginar que essa pessoa de Deus possa ser representada
simplicidade e humildade de Jesus. E é aí, né, que o homem ele tropeça na sua soberba, tropeça no seu pensamento, né, altivo, porque estava imaginando talvez algo como nos filmes, né? E ali não, Deus surpreende e vem se manifestar em forma de humildade, de misericórdia e de justiça, né, através de Jesus, a ponto de nem mesmo os discípulos, né, terem entendido naquele momento que Jesus era realmente a expressão da pessoa de Deus. Entendemos por isso que tanto faz que aparência ele tivesse, ou que cor ele tivesse. O que caracterizaria ele é exatamente aquilo que ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, Deus ele é imutável, ele tem os seus princípios, ele é onisciente, onipotente, ele é onipresente, mas a sua pessoa, né, como ele já disse na sua palavra, não muda, ele não muda. Ou seja, ele é amor, misericórdia, justiça, e a maneira como ele vai aparecer, ou através de anjos, através de um raio, você ouvindo a sua voz, não vai mudar a pessoa que Deus é. E ele então, né, como está descrito lá em Hebreus, ele se revela na pessoa de Jesus, que é ali, né, a expressão da sua pessoa. Então, quando se diz pessoa, se diz realmente pessoa, não o Deus, mas a personalidade atribuída àquela pessoa a nível de consciência, ou seja, Deus é amor, Deus é aquela humildade que Jesus tinha, ele é aquela misericórdia que Jesus tinha. E às vezes a gente tem essa dificuldade, porque imagina, né, como que um ser que criou o universo todo, né, pode ser comparado ou pode ser medido a um ser humano, mas ele tem aquilo, né, que é mais importante para Deus, que é na expressão da sua pessoa, tudo que Jesus veio mostrar realmente para nós. Que Deus esteja nos abençoando e que essa palavra possa estar no nosso coração, que Deus, o Criador de todo o universo, de todas as coisas, se manifestou de uma maneira tão simples e humilde, né, para nos demonstrar muitas vezes que nós que somos a criação, que somos num nível muito mais infinitamente inferior, somos, né, tão arrogantes ou prepotentes perto de um Deus desse que se manifesta em amor, humildade e justiça. Que Deus abençoe a todos. Amém.